converso com a dermatologista Larissa Bonfim Chagas. Ela é formada em medicina pela Universidade Federal do Ceará e veio falar sobre queda de cabelos, a calvície. Doutora Larissa Bonfim, prazer recebê-la. Igualmente, tudo bom? Vamos conversar sobre esse assunto tão polêmico. Com certeza. Larissa, é um prazer recebê-la. Muito obrigada pela presença. Prazer é todo meu estar aqui. Vamos ver assim, esse negócio de calvície tem trazido muito sofrimento, muitas dúvidas, né? Existe toda uma polêmica. Mas a queda de cabelo começa a ser realmente uma doença, chega a ser caracterizada uma calvície a partir de quando? Na verdade, a gente sabe que é normal uma perda de 80 a 100 fios de cabelo por dia. É um pouco difícil de você sair contando quantos fios você está perdendo, mas você pode ter sinais de alerta de que isso é um problema. Por exemplo, se você começa a perder cabelo em situações não habituais. É normal a gente perder cabelo durante o banho, durante a escovação, mas, por exemplo, você acordou de manhã, viu seu travesseiro cheio de cabelo, isso é um sinal de alerta, de que você deve estar procurando um dermatologista. A gente, mulher, a gente percebe muito fácil, né? Basta prender o cabelo, você já percebe a diminuição de volume do cabelo. Então, isso também é um dado que pode fazer a pessoa procurar um médico para tentar esclarecer o porquê dessa queda de cabelo. Doutora, e como fica a queda de cabelo ligada à genética? Como é isso? A queda de cabelo, na verdade, existem mais de 200 causas de queda de cabelo. A calvície genética, o nome é alopecia androgenética, ela é só uma delas, tá? E essa herança, a maioria dos genes desse tipo de queda de cabelo vem da mãe, ao contrário do que muita gente pensa, tá? E o principal fator é uma alteração hormonal. As pessoas que têm esse tipo de calvície, que é a alopecia androgenética, elas têm como se fosse uma sensibilidade aumentada a um tipo de hormônio masculino, que é produzido tanto no homem quanto na mulher desde o início da adolescência. Então, sob a ação desse hormônio, o cabelo, na verdade, ele não cai. Ele vai sofrendo um afinamento progressivo. Vai ficando cada vez mais fininho, cada vez mais clarinho. Só nos estágios mais avançados é que o cabelo realmente cai. Entendeu? E aí a pessoa pode diagnosticar, assim, olhando o travesseiro. Se percebendo, né, aquela diminuição do volume de cabelos. Os homens é bem fácil de perceber, né? O primeiro sinal são aquelas entradinhas aqui na região da frente da cabeça. E já na mulher, a diminuição da densidade, da quantidade de fios no topo da cabeça, que é a mais característica, esse tipo de queda de cabelo mais característico da calvície. Que é bem difícil de ver no espelho, né, doutora? É difícil. E essa é a grande diferença entre a calvície feminina e a calvície masculina? Isso, a principal diferença é esse tipo de aparecimento. No homem, ela tende a ser mais precoce, justamente por aquele motivo que eu falei, que ele tem uma maior quantidade de hormônios masculinos. Na mulher já surge um pouco mais tardiamente, por volta dos 35, 40 anos, é que ela começa a dar os primeiros sinais de que está aparecendo. Que tipo de tratamento a pessoa pode fazer, doutora? Para a calvície propriamente dita, atualmente só existem 2 medicações que são realmente eficazes, que são comprovadas cientificamente. São medicações antigas, mas que funcionam. Uma delas é a finasterida, que é um comprimido que você usa, comprime diariamente. E a outra é uma loção, que você usa aplicando no couro cabeludo toda noite, que é o minoxidil. Somente essas 2 são realmente comprovadas. E esses produtos que vendem na farmácia, assim, tipo assim, shampoo naturais, de queda, né? Esses shampoos de queda realmente funcionam? Esses shampoos que se dizem anti-queda, que a gente encontra em farmácia, em supermercado, na verdade, o que é que eles contêm na forma? Eles contêm algumas substâncias que inibem o crescimento de fungos e algumas substâncias anti-inflamatórias. Então, diminui um pouco a inflamação do couro cabeludo e, consequentemente, a queda, mas apenas atenua, longe de resolver o problema. E a senhora falou agora em fungos, né? Uhum. Então, boa parte também da queda de cabelo vem pelo fungo? Isso, é porque o fungo ele parece estar associado na caspa, a dermatite seborreica, um fator de piora. Então, quando você melhora isso daí, melhorando a caspa, melhorando a inflamação, você consegue também diminuir um pouco a queda de cabelo.
Quer dizer, o cabelo chega a cair porque está sufocado? Mais ou menos isso. Aí Exatamente. está sufocado pela caspa, pelo excesso de oleosidade, que gera uma inflamação e acaba levando à queda. Também. Mas esse cabelo que leva à queda pelo fungo e pela oleosidade, ele nasce novamente? Nasce, ele recupera totalmente. O que não chega a nascer novamente é o da calvície. É o pelo problema familiar, problema genético. Hormônios. Hormonal, exatamente. Hormonal. O que o cabeleireiro pode fazer pelo cliente se perceber, ou o homem ou a mulher, com esse tipo de calvície bem acentuada? A primeira providência é encaminhar para o dermatologista, porque ele é o profissional capacitado e habilitado para diagnosticar e tratar as doenças do cabelo. Já recebi em consultório pacientes que nem estavam percebendo a queda e foi no cabeleireiro que ele alertou, vá no dermatologista. Então eles são nossos grandes aliados, na verdade, os cabeleireiros. E em relação ao calvície, quais os motivos que levam a aparecer, às vezes, numa idade tão novinha? Às vezes, um rapaz de 20 anos já está totalmente... Como eu falei, a partir da puberdade, da adolescência, a gente já começa a produzir hormônios. Então, são esses hormônios que vão atuar na queda de cabelo, na calvície, tá certo? Um dado curioso é que antigamente lutadores gregos que eram castrados antes da adolescência nunca ficavam carecas, nunca ficavam calvos. Então daí a real importância de você ver como a causa da queda é o hormônio produzido pelo próprio organismo. E que tipo de hormônio a pessoa pode tomar também para ajudar a combater esse tipo de problema? Uma daquelas medicações que eu falei, a finasterida, é uma medicação que bloqueia uma parte desse hormônio masculino. Só que, consequentemente, também leva a alguns efeitos colaterais. Em homens, o principal delas é a diminuição de libido, tá? E pode gerar um pouquinho também de ginecomastia, que é o aumento dos seios. E nas mulheres é proibido o uso dessa medicação. E existe alguma coisa que a pessoa possa fazer, por exemplo, no caso das mulheres, que precisam sempre estar pintando o cabelo, algumas até alisam o cabelo. Que tipo de conselho a senhora daria para esse tipo de... Se você já sabe que tem o diagnóstico de calvície, de alopecia androgenética, não tem problema. Você pode fazer com segurança uma tintura, uma texturização. Agora, se você está com a queda de cabelo que você não sabe a causa, o ideal é que você vá primeiro no dermatologista, peça a permissão dele para evitar uma surpresa desagradável durante o procedimento, né? E também no caso das mulheres, o uso de hormônio, doutora? Algumas pílulas anticoncepcionais também conseguem bloquear uma parte desse hormônio masculino que é produzido. Não é um efeito de 100%, mas colabora no tratamento da calvície. E no caso de a calvície já estar bastante acentuada, a senhora aconselha o caso daquela cirurgia plástica que implanta cabelo? Aquilo funciona? Funciona assim. Quando a pessoa deixa para procurar já no estágio muito avançado, é bem difícil a repilação, a volta dos cabelos. É aí que entra a cirurgia plástica, o implante capilar. Eles tiram uma faixinha de cabelos aqui da região da nuca, que é uma área que nunca cai, porque é protegida desses hormônios, e vão implantando aqui na região frontal. É uma técnica antiga que está sendo aperfeiçoada e que está dando muitos bons resultados. O cabelo volta a crescer? Volta, e hoje em dia as técnicas permitem que fique com um aspecto super natural. Antigamente, as técnicas mais antigas deixavam a pessoa com aquele aspecto de cabelo de boneca, um monte de tufinho que todo mundo notava. Hoje as técnicas mais modernas não, você nem percebe. E aí a pessoa faz o implante, mas mesmo assim continua com o tratamento hormonal para não vir a perder o que implantou. Isso, também o ideal é que você continue o tratamento para manter o resultado. Doutora Larissa, existe alguma consideração final que a senhora queira fazer para deixar para os nossos telespectadores? Eu queria falar assim, que se você está com uma queda de cabelo, se você está com alguma alteração no couro cabeludo, procure um dermatologista que seja membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Ele é quem vai poder te ajudar a diagnosticar e tratar o seu problema. E evitar também o uso de medicações, de automedicação. Tá? Evitar comprar esses produtos que muitas vezes são vinculados na mídia, como cura da calvície.
Não existe. Vá no médico, procure o dermatologista. Queria deixar também o meu e-mail, para caso alguém queira tirar alguma dúvida, eventuais perguntas. É larissabonfim@hotmail.com. Doutora, mais uma perguntinha. Eles fazem suplementos para o cabelo, vitamina A, tudo que é de bom para o cabelo, biotina. Isso funciona? Pois é, não tem ainda estudo controlado mostrando a real eficácia. Algumas pessoas notam melhor, outras não. Pode ser uma ajuda a mais, mas nunca a base do tratamento. É mais uma ajuda. Muito obrigada. Eu que agradeço.